Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre, mais uma palestra, né, sobre a prevenção do suicídio. Como já foi dito aqui, nós estamos nesse mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo, e é o mês que a gente para conversar e chamar a atenção sobre esse fenômeno que se chama suicídio. E é um acontecimento que era para estarmos de alerta o ano inteiro, não só no setembro, né? Porque não espera janeiro nem fevereiro para não ter. Não é verdade, acontece todo dia, toda hora, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Então, que possa ser uma manhã de aprendizado para todos nós, encarnados e desencarnados, e que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa situação tão difícil, né? Que muitas vezes ainda é um tabu, ainda tem muito preconceito e muita gente prefere não falar disso, né? Às vezes acontece na própria casa, na própria família e bota assim do lado, né? Mas é preciso que a gente possa dar visibilidade para isso, para poder a gente conversar e entender mais, para poder ajudar mais, né? Se a gente não conhece, a gente não ajuda, ou diminui, aumenta o preconceito. Então, o quadro de Jesus saiu dali, né? Mas eu queria começar, em primeiro lugar, falando assim de uma passagem que tem no Evangelho, quando Jesus chama a nossa atenção e ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Né? Então, Jesus nos dizia que a nossa existência aqui, encarnados, não seria fácil. Ele não prometeu um mar de rosas para ninguém, não é? Mas a gente muitas vezes vem para cá achando que vai ser só melzinho na chupeta, e não vai. Nós temos desafios, temos coisa para aprender, temos enfrentamentos para fazer. E ele dizia: vem para cá. Vem para o meu lado, vem aprender, vem se sustentar, se apoiar nos meus ensinamentos, que vai dar. Dá para fazer essa travessia e viver o que tem para ser vivido aqui na Terra, né? Então, eu queria começar com esse alerta, porque vocês vão ver que essa questão do suicídio é uma questão que nos coloca assim, diante de muitos desafios. Tá? Próximo. Então, o que é o suicídio? O suicídio é aquele ato onde a pessoa interrompe por livre e espontânea vontade, boto aspas aí, a sua própria vida, né? E é um ato assim, extremamente agressivo, né? Agressivo para a pessoa que está cometendo o ato e agressivo para quem está no entorno. Para cada pessoa que morre, em torno de 6 a 20 são atingidos. Familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, né? Então é muita gente que acaba sofrendo esse ato de extrema violência. Os profissionais de saúde também, tá? Sofrem consequência desse ato tão violento. Mas eu queria dizer para vocês que essa pessoa que chega nesse momento de cometer esse ato tão duro, tão difícil, é uma pessoa que está em extremo sofrimento. É uma pessoa que está enfrentando um desespero. Desespero quer dizer não ver luz no final do túnel. Essa pessoa perdeu a esperança. Então ela está profundamente angustiada. E ela não vê saída para aquela situação, né? E ela quer acabar com aquele desespero, entenda? Ela muitas vezes não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento, quer acabar com o desespero. Mas como ela não vê saída, a coisa que aparece é o suicídio, para interromper aquele sofrimento. Tá? Parece uma contradição, né? Mas é assim que a coisa funciona. Então aquela pessoa, muitas vezes,
quando a gente começa a cuidar, a receber cuidados e vão aparecendo outras possibilidades, algumas luzes, aquela vontade de morrer vai diminuindo, né? Então, é um momento assim de desespero muito grande, né? E uma falta de opção existencial. Agora, tem uma outra coisa assim que é importante a gente entender. Muitas vezes fala assim, fulano se matou porque perdeu o emprego, porque brigou com a mulher, porque se separou, perdeu o dinheiro. Esse é só a gota d'água, né? Porque, na verdade, o suicídio é um fenômeno que a gente chama, ele é multifatorial, tem vários fatores envolvidos ali, desde a personalidade, doença pré-existente, situação socioeconômica, tem vários fatores que influenciam, que vão convergir para aquele momento do adoecimento, do suicídio. Tá? Próximo. Então, a gente está num mundo e num momento da vida, né, onde a gente escuta toda hora, principalmente nessa época do Setembro Amarelo, né? O número de suicídios está aumentando. Ouviram isso aí nesse mês de setembro? Aumentando em relação aos jovens. De fato, tem um crescimento aí nessa população jovem, né? Mas a população que é mais acometida pelo suicídio não são os jovens, são os idosos, né? Os idosos. E é só a gente parar para dizer, como é que o idoso é tratado nessa sociedade que a gente vive? É aquele que perdeu a utilidade, é aquele que dá trabalho, é aquele que não serve, né? Tem toda uma cultura que valoriza a juventude, a beleza, e o idoso ele está ficando fora disso. Hoje em dia ele entra mais com o dinheiro, a pensão, né? Na hora do desemprego da família, o idoso com a pensão é que entra para cobrir e para ajudar e para tomar conta de neto. Mas fora isso, né? É só quando vem um ônibus, o idoso quer subir no ônibus, o que o motorista faz? Né? Ou não abre a porta, ou deixa entrar, depois acelera, o idoso desequilibra e cai, né? Então parece assim que ser idoso tem menos valor, tem menos importância na nossa sociedade. Então estamos numa sociedade adoecida. Alguém tem dúvida disso? Né? Foi falado aqui, estamos num planeta de provas e expiações, então não causa estranheza isso, né? Mas são muitos desafios. Um deles é que a gente está vivendo um momento assim, de extremo consumo. Você é estimulado para consumir a toda hora, a todo momento, né? Então, essa semana foi anunciado que vai sair um celular novo aí, né? Já viram? Que vai custar 10 mil reais. O modelo mais sofisticado vai custar 14 mil reais. Imagina a angústia e a ansiedade para querer adquirir esse produto, né? E não só isso, né? Milhões de estímulos que chegam, é só a gente abrir, ligar a televisão, abrir o celular, vem uma enxurrada de propagandas, é o carro novo, é a casa maravilhosa, né? Fora isso, ainda tem aquelas fotos que aparecem nas redes sociais de todo mundo muito bem, obrigado, todo mundo bonito, maravilhoso, feliz, participando de festas, de viagens, como se a vida fosse aquela maravilha. Aí vai dando uma invejazinha, né? Ai, meu Deus do céu, a vida de todo mundo tá boa, só a minha que não tá, né? Mas aquilo tudo é fake. Aquilo tudo é só aparência. E a gente está vivendo esse momento, que é um mundo, um momento de aparência. Você aparenta ser alguma coisa. Aquilo que você é, fica escondido, fica escamoteado, né? Tira uma foto. Não, essa aí não está boa, tira outra. Não ficou boa, tira milhões de fotos para escolher uma, né? E bota filtro por cima, né? Então essa cultura da aparência está levando a muito sofrimento, porque na verdade nós não somos assim. A vida é de dureza, a vida tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Tem celulite, tem barriguinha, tem cabelo branco, né? Tem ruga. Então, esse mundo da aparência, ele está trazendo muito sofrimento. Junto com o consumo, essa lógica do consumo,
estamos construindo seres humanos pautados num valor onde ele vale pelo que ele tem e não pelo que ele é. Se você consome e adquire esses bens que nos são oferecidos, você tem valor, você tem importância, você tem status. Se você não consome, você não vale nada. E aí a autoestima começa a baixar. E vai baixando, a pessoa vai se sentindo incompetente, incapaz, né? E ainda por cima tem uma lógica aí, né? Quer dizer, se você fizer tudo direitinho, você consegue seu primeiro milhão. Já ouviram isso? Depende única e exclusivamente de você de dar certo na vida, o que não é verdade. Você está dentro de um contexto social e tem muitas variáveis aí que vão determinar. O meu lugar de partida não é o mesmo que o seu. O meu lugar de partida não é o mesmo de uma pessoa que vem da extrema pobreza, que vem de uma miséria danada, e o acesso aos serviços, à educação, aos meios de produção são diferentes, né? Então a gente precisa levar isso em conta, porque nem sempre depende só da pessoa se dar bem na vida. Tá? Tem um contexto aí que interfere o tempo todo. Próximo. Aqui são alguns dados que a ciência vem nos mostrar, dizendo assim, que todo ano, em torno de 1 milhão de pessoas morrem no mundo por conta do suicídio. É muita gente, é mais do que o número de pessoas que morrem nas guerras, o número de pessoas que morrem por AIDS, doenças crônicas degenerativas, é muita gente. E olha que esses números eles são falseados, porque as estatísticas elas não são corretas, né? Tem muitos dados que não são anotados. Por exemplo, pessoas que querem se matar tomando remédio. Aí vai para a emergência, aí quando chega lá, em vez de anotar tentativa de suicídio, anotam intoxicação exógena. Às vezes a pessoa sofre um acidente, quis se matar batendo com o carro, jogando o carro no poste, aí quando chega lá, bota colisão. Então, muitos dados, eles não são registrados, ou quando são registrados de forma a não expor a pessoa, né? Outro dia eu fiquei sabendo de um caso de um soldado que pegou a arma e quis deu um tiro no peito, né? E aí, quando chegou lá o bombeiro e tal, para fazer a ocorrência e socorrer a pessoa, já tinha falecido, né? E aí foi fazer o registro. E aí os próprios companheiros, não bota que foi suicídio não, senão vai pegar mal, né? Bota aí que foi acidente. Eu falei, mas como assim? Foi um tiro que ele deu no peito, foi suicídio, né? E aí peitou e registrou como suicídio, né? Mas acontece isso. Então, isso tudo é parte do preconceito, né? Dessa dificuldade de olhar para isso e ver que é um acontecimento da vida. Mas por conta do nosso preconceito, a gente vai lidando com isso dessa forma. Em torno de 2.000 casos por dia, né? A cada segundo, esse tempinho que a gente já está aqui, mais de um segundo, né? Já temos aqui uns 10, 15 minutos, muitas pessoas já cometeram suicídio pelo mundo afora. Então, é um fato assim, muito recorrente, que está presente aí no nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento. O número de jovens se matando, olha lá, 20 a 45 anos, mas dentre esses jovens estão os homens. Os homens se matam mais do que as mulheres. Por que será isso, hein? A gente vai ver daqui a pouco. Mas parece que os homens, por conta dessa cultura do universo masculino, né, do macho que é brabo, é corajoso, que enfrenta tudo, também nessa hora isso aparece. E ele acaba buscando meios mais violentos e mais certeiros, né? Bom, então de forma que o Brasil, em números absolutos, ele representa o 8º lugar no mundo em relação ao número de suicídios, né? Em torno de 13.000 casos por ano aqui no Brasil.
são números silenciados, né? Quase não se fala disso, mas é muita gente que está buscando essa via de saída da vida, né? Aqui nesse mapa é o mapa do mundo para mostrar para vocês assim, um pouquinho dessa distribuição do suicídio no mundo. Ali, o marrom mais escuro, a gente vê lá o leste europeu, né, aquela região da Rússia, da antiga União Soviética, aqueles países frios. Lá o número de suicídios é muito alto. Está em mais de 15 pessoas para cada 100 mil. Isso é uma taxa da epidemiologia para mostrar como é que isso está distribuído pelo mundo, né? Então lá a taxa é muito alta. Ó. Mas ali embaixo tem a Índia, alguns países da África. Aqui na América do Sul, a gente vê o Uruguai e lá em cima as Guianas. São os nossos vizinhos, onde a taxa de suicídio é muito alta também, né? Depois vem o laranja, que tem uma taxa de 10 a 14, aí você vê lá em cima Estados Unidos, ali do lado a Bolívia, alguns países da África, a Austrália. Nós aqui do Brasil estamos ali no mostarda, né, que tem uma taxa de 5 a 9. Nós estamos em torno de 6 pessoas para cada 100 mil. Os pesquisadores mostram que isso é uma taxa, não é tão alta nem é tão baixa. Estamos ali no meio do caminho. A grosso modo, no geral. Mas a gente vai ver no próximo slide, por favor, que não é bem assim. Aqui é a distribuição do suicídio no Brasil e a gente vê ali o roxo mais forte é onde as pessoas mais se matam, né? Então, que região é essa? É a região sul. Olha lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é onde tem o roxo mais forte. Depois vem o roxo mais claro. Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso, Ceará, Acre. Né? Depois o roxo mais clarinho, Rondônia, São Paulo, Espírito Santo. Nós aqui do Rio de Janeiro temos uma taxa baixa de suicídio. Veja, taxa baixa de suicídio, mas de homicídio, como é que é? É muito alta, né? Uma das cidades mais violentas do país, né? Então, o que os pesquisadores nos falam? Que as pessoas... por que tem essa disparidade tão grande aqui no Brasil? Eles falam que lá na região sul é predominantemente uma região agrícola. E por ser uma região agrícola, tem muito acesso aos venenos, aos agrotóxicos. Então, as pessoas que estão pensando em suicídio têm acesso facilitado aos venenos. E a ingestão pelos venenos, pelos agrotóxicos, é muito fácil nesses estados do sul. E, fora isso, tem o temperamento das pessoas, né, que são de origem europeia. Então, essa coisa mais calorosa, mais afetiva que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, lá é diferente. São pessoas mais reservadas, mais distantes, mais frias. E parece que isso interfere nessa opção pelo suicídio naquela região. Espera aí, não vai lá não. Nos outros estados, os pesquisadores nos falam que justificam essa alta taxa pela presença da população indígena, né? Os nossos indígenas estão se matando, né? Isso tem a ver com a questão da cultura que está sendo aniquilada, os rituais, a forma de vida, os hábitos e a própria terra que está sendo destruída, invadida, né? Então, isso aqui é só para dizer que quando a gente fala assim, setembro amarelo, saúde mental, assim, caminhe, coma direito, faça caminhada, falam de medidas que são muito individuais, mas a gente não pode esquecer que nós vivemos no meio social e o meio social vai influenciar a nossa saúde mental, né? Então, como é que eu posso ter saúde mental se eu estou desempregado?
Como é que eu posso ter saúde mental se eu estou passando fome? Como é que eu posso ter saúde mental se o meu acesso aos serviços de saúde é diminuído? Eu não tenho acesso aos meios ao entrar na clínica da família, aos serviços de saúde do meu território, né? Acesso eu tenho, só o serviço que não funciona direito. Então, tudo isso vai contribuindo para esse contexto social muito difícil. Então, a questão não é só da pessoa, tem um cenário em volta que contribui para isso. Próximo. Aí eu achei esse quadrinho lá no Instagram, que eu achei interessante e trouxe aqui para vocês verem, né? Fala assim, as pessoas se matam o ano inteiro, quer dizer, não é só o Setembro Amarelo, né? E não porque a vida não é importante, mas pelo desespero de não conseguir comer, morar, trabalhar, criar seus filhos e filhas, ter acesso a lazer e à cultura. Resumir o suicídio, a falta de amor pela vida, é ignorar toda a violência que sofremos diariamente, né? Então, essa organização que a gente vive, social, ela contribui também para esse processo do suicídio, tá? A gente não pode esquecer disso. Esse diagrama que eu trouxe aqui é para mostrar que o amarelo aqui é em relação às tentativas, né? A pessoa que tenta, mas não consegue morrer. Então, as mulheres, elas tentam mais do que os homens, né? Elas estão em sofrimento, parece que a mulher tem mais familiaridade, né? E está muito mais presente. A forma como a mulher sente, pensa, é diferente da forma como o homem pensa e sente. Então, as mulheres estão mais sensíveis e elas tentam mais o suicídio, só que não conseguem chegar aos finalmente, né? E os homens, nesse caso, eles tentam menos e não conseguem chegar aos finalmente. Em compensação, quando os homens estão decididos, eles acabam chegando aos finalmente. E aí os homens morrem mais, é o gráfico do lado, né? 79% dos homens acabam morrendo, em comparação com 21% das mulheres, tá? Então é aquilo que eu falei, parece que os homens, quando estão decididos, eles vão lá e buscam formas mais agressivas, mais certeiras. E as mulheres buscam formas menos certeiras. E aí acabam morrendo menos. Bom, quando a gente fala assim de prevenção do suicídio, a gente precisa estar ligado assim, primeira coisa, uma coisa é prevenir, outra coisa é evitar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo prevenir o suicídio, prevenção do suicídio, a gente está falando de tentar buscar fatores de risco que possam estar presentes, em que eu possa, ao identificar esses fatores de risco, tentar fazer alguma coisa para evitar que a pessoa chegue lá e consuma o ato e se mate, né? Agora, quando eu digo evitar o suicídio, eu já estou falando talvez de uma meta assim um tanto quanto impossível, né? O que eu quero dizer com isso? É que às vezes eu já atendi familiares de pessoas que cometeram suicídio e eles chegam no estado assim de culpa, de remorso muito grande, falando assim, pois eu fiz de tudo, mas naquele momento que eu dei uma cochilada, a pessoa foi lá e cometeu o suicídio, né? Então, evitar, eu costumo dizer, é praticamente impossível. Se a pessoa estiver determinada mesmo, ela vai encontrar um jeito e vai fazer, né? Então, o psicólogo sozinho não dá conta, o médico sozinho não dá conta, a assistente social sozinha não dá conta, o familiar sozinho não dá conta. Talvez nós todos, formando uma rede de apoio e de proteção, a gente consiga perceber algum desses fatores e dar alguma atenção, algum cuidado. Mas evitar completamente, a gente não tem essa garantia. E a gente precisa falar isso, nós enquanto profissionais da saúde, a gente precisa falar isso para a família. E às vezes até para o próprio paciente, para poder contar com o empenho e o esforço dele nesse processo de recuperação e de ajuda.
né? Porque a gente sozinho não dá conta. Eu não posso fazer pelo outro aquilo que cabe a ele, né? Tem uma parte nessa história que é da pessoa, né? Então, é isso que, quando a gente fala de prevenção, é de levantar esses fatores de risco. E aí a literatura vem nos dizer que tem alguns fatores de risco que a gente precisa estar atento. Quer ver? Transtorno mental talvez seja um dos principais fatores de risco. Tem uma pesquisa, daqui a pouco vai aparecer o gráfico ali, que diz que 97% das pessoas que cometem o suicídio são pessoas que têm algum acometimento de transtorno mental. 97%. A gente vai ver daqui a pouco que transtornos são esses. Então, veja, apenas 3% são aquelas pessoas que, de fato, desistiram de existir. Elas decidiram morrer. Só 3%. Né? É aquela situação daquelas pessoas que vão lá para a Suíça e lá tem que eles chamam de o turismo do suicídio, né? Lá eles têm autorização oficial daquela pessoa que quer morrer, ela passa por uma série de avaliações e se for constatado que aquela pessoa não tem nenhuma doença mental, que de fato é a vontade dela, então eles autorizam que aquela pessoa ela vá para uma clínica, tem todo o aparato lá de conforto e injetam lá uma substância e aquela pessoa acaba morrendo, né? Mas isso são apenas 3%. Os outros 97% estão doentes. Então isso fala do quê? O que é prevenir o suicídio aí? Tratar dessas pessoas, facilitar o acesso aos serviços de saúde, né? Ter um bom momento, um serviço de emergência que possa acolher essas pessoas, dar um primeiro atendimento, uma clínica da família equipada, com equipe montada para receber essas pessoas, os serviços de atenção psicossocial, que são os CAPs, também bem estruturado para receber essas pessoas e cuidar delas, né? Então precisa tratar, né? Tem uma pesquisa que mostra que na cidade de Campinas eles perceberam uma alta taxa de suicídio. E aí eles viram que tinha a ver com a questão da falta do acesso aos serviços de saúde. Então eles fizeram lá um trabalho muito importante junto com a prefeitura de melhorar os serviços de saúde, de atendimento a essa população, e essa população procurou mais os serviços de saúde. A taxa de suicídio baixou. Então mostra que isso é verdade. Se tratar o transtorno mental, diminui a taxa de suicídio. O uso de drogas também é um outro fator de risco. Quando a pessoa está sob efeito da substância, esse efeito pode levar a pessoa num estado alterado de consciência, que ela vai experimentar. Pode ser que ela experimente ali a vontade de acabar com a vida, por conta da doideira, da loucura, né, que ela está fazendo naquele momento. Outras vezes é aquela pessoa que é usuária de droga, mas ele já sabe que ele não consegue parar com aquele negócio. Já tentou várias vezes, mas não consegue. E aí no desespero, muitas vezes vai e tenta o suicídio, né? Sob efeito ou não do uso da substância. Eventos estressantes e traumáticos, né? Todos nós, em algum momento da vida, já vivemos situações de estresse, de trauma, né? Perda financeira, seja lá o que for, perda de emprego, mas dependendo da pessoa, se ela for uma pessoa mais vulnerável, isso pode abrir caminho para começar a ter pensamentos e ideação suicida, né? Doença crônica, dor, pessoas, por exemplo, que têm doença degenerativa, né? Tá com câncer, por exemplo. É muito comum no hospital, vira e mexe, nós somos chamados lá da psiquiatria para ir lá atender pessoas que estão lá na clínica médica ou lá na oncologia com ideação suicida. Por quê? Porque o câncer está mostrando que ele está avançando, a pessoa está com muita dor, o sofrimento é muito grande. Então, antes da morte pelo câncer chegar, a pessoa quer antecipar para acabar com aquele sofrimento, né? Dor crônica também, a gente sente uma dorzinha, já fica incomodado. Imagina quem tem dor crônica.
É aquela dor que fica ali o tempo todo, né? E o analgésico comum não resolve. Mas também tem aquela situação que essa mesma pessoa que quer morrer, quando o médico vai lá e muda a prescrição e dá um remédio mais potente, por exemplo, morfina, aí a pessoa não quer mais morrer. Então a pessoa quer morrer ou ela quer acabar com a dor? Ela quer acabar com a dor. Como ela não vê saída, então vai na busca da morte. Está dando para entender esse nível de sofrimento? Perdas, né? A gente vê muito isso. Teve um episódio agora, 2 meses atrás, de um avião que caiu, né? Estava lá o pai, o filho, e o avião caiu. No dia seguinte, a mulher desse homem acabou cometendo suicídio, né? Porque ela quis morrer para ficar junto com eles. A gente sabe que não é bem assim, né? Morte por suicídio não fica junto dos familiares que foram antes. Né? Mas tem gente que pensa assim? Tem. Acesso aos meios letais. Eu falei, acesso aos venenos, aos remédios, arma de fogo, arma branca. Né? Então, a gente tem visto aí que, depois que foi autorizado, né, a utilização de armas de fogo, aumentou o número de suicídios com o uso de arma de fogo, né? Porque o acesso foi facilitado. E é claro que quem está com intenção suicida é melzinho na chupeta, né? Um outro fator de risco é a exposição à violência. Isso aí a gente, no Rio de Janeiro, já sabe de qual e salteado. Como que essa violência, ela mexe com a gente. A gente sai, vai pedindo a Deus para poder voltar para casa. Né? Porque tem dias que a gente acha que não volta, porque tem tanta coisa acontecendo na rua, tanta violência, que a gente acaba sofrendo, e tem pessoas mais sensíveis que sofrem mais, e aí preferem morrer do que enfrentar essa violência. Tentativa de suicídio anterior é um dos preditores mais graves. Então, se aquela pessoa tentou suicídio recentemente, melhorou, e agora, 3 meses, 4 meses depois, já está de novo pensando, essa pessoa, então, tem sério risco de cometer de novo. Tá? É tentativa recente, é um dos preditores mais fortes, né? É doença mental e tentativa recente de suicídio. Então, tem que tratar. Não dá para chegar ali, passou, estou bem agora. Não, essa pessoa está doente, a alma está doente e precisa de cuidado, precisa de tratamento. É uma ilusão achar que ficou tudo bem, porque não ficou. Em algum momento aquilo volta. E o próprio desemprego, né? Todo mundo tem alguém, conhece alguém que está desempregado nesse Brasil. Em torno de 13 milhões de desempregados, é muita gente, e a própria pessoa que está desempregada se sente fracassado, se sente humilhado. Esse sentimento de humilhação, muitas vezes, é o trampolim para chegar lá e cometer o suicídio. Então veja que tem coisas nesses fatores de risco que dependem da gente. Né? A gente tenta, busca tratamento, vai lá no serviço de saúde, mas se a gente olhar bem, tem outras coisas que não dependem do indivíduo, depende de políticas públicas, depende da economia, depende de organização social, para que a gente possa ter uma sociedade funcionando melhor e facilitando acesso às pessoas a esses serviços que elas precisam. Né? Trabalho, emprego, educação, saúde. Se tem os fatores de risco, tem fatores de proteção também que a gente pode estimular para essas pessoas. Né? Por exemplo, a autoestima elevada. Pessoas que têm uma boa autoestima, elas estão mais preservadas, diferente da pessoa que tem uma autoestima lá embaixo, que se desvaloriza o tempo todo, que está mais vulnerável. Então, fortalecer a autoestima é uma forma de proteger a pessoa. Bom suporte familiar. As famílias, de uma maneira geral, estão sofrendo muito, né? Famílias muito disfuncionais, com conflitos, com briga, com desentendimento. Quando a família consegue ser um espaço de apoio,
de suporte, de ajuda, isso fortalece os vínculos e ajuda a pessoa a não querer morrer. Crenças religiosas, aqui é o nosso caso, né? A literatura diz que quando a pessoa tem uma fé, uma religião, a religião ela fortalece a pessoa. Isso porque a maioria das religiões elas condenam o suicídio. Então as religiões ensinam que o suicídio não deve ser praticado. É uma ofensa a Deus, né? E só Deus pode tirar a vida. A maioria das religiões falam sobre isso. Então, quem tem uma religião tem um fator de proteção aí. Laços sociais mais estabelecidos, a convivência, a fraternidade, a rede de apoio, tudo isso ajuda a pessoa a sobreviver. O trabalho, eu já falei, ter criança em casa, presença de criança em casa. Criança, às vezes, é chata, né? Às vezes faz barulho, faz bagunça, mas também traz alegria. Acompanhar o desenvolvimento daquele pequenininho, aquilo é maravilhoso. E principalmente, ela provoca naquela pessoa que cuida dela um sentimento de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com esse pequeno aí tão indefeso. E isso funciona como fator de proteção para o suicídio, né? Ausência de doença mental, claro, se a doença é risco, a ausência é saúde, né? Senso de responsabilidade com a família e capacidade de solucionar problemas. É uma coisa assim que a gente tem visto muito nos jovens, né? Essa cultura da vida nas redes sociais, onde tudo está bonito, tudo está perfeito. Quando sai dali e vem para essa vida aqui do dia a dia, que é a dureza, a pessoa não sabe se virar, não sabe resolver problemas. Coisas que nós, da era pré-digital, né, a gente resolvia lá na rua, né? Brigava, discutia, arrumava um jeito, dava uma saída. Hoje eles não desenvolveram essas habilidades, né? Então, às vezes, diante de uma situação que para mim eu resolveria tranquilamente, para eles aquilo é um problemão, né? Não vê saída. E então, a partir dali, começa a buscar o suicídio, tá? Próximo. Aqui são alguns sinais que a gente pode ficar atento. Tem como prever que alguém vai se matar? Mais ou menos. Algumas pessoas dão sinais, outras não dão sinais, né? Então, aquelas que dão sinais, o que aparece? Tentativa de suicídio anterior, já falei. Ameaça de suicídio. Então, tem gente que fala, eu vou me matar, hein? Aí quem está do lado de fora, a palhaçada, está querendo chamar a atenção. E quem quer se matar não fala. Hoje a gente já sabe que essa pessoa que fica anunciando, ao longo de 7 a 8 anos, ela comete o suicídio, né? Então, isso é sinal de que precisa cuidar dessa pessoa. É claro que você não vai entrar no jogo da manipulação, mas essa pessoa está precisando de tratamento, está precisando de cuidado, tá? Ao longo de 7 anos ela tenta mesmo e consegue. Tem um planejamento para o suicídio, ela diz como vai se matar, né? E aí tem alguns sinais que a gente percebe, né? O humor muda, aquela pessoa que tem uma forma mais amistosa de conviver, daqui a pouco ela vai ficando mais irritada, mais agressiva ou mais isolada. Você mudou, você percebe que ela mudou o jeito, o comportamento e o humor dela, né? Ela vai ficando mais pessimista, né? Pessimista em relação a si, ao outro, ao mundo, né? Tudo bom e nada presta. É um pessimismo, né? Que fica ali circulando o tempo todo. É típico de depressão isso, né? Desesperança, desespero. Esse mundo não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito. Quer dizer, no mundo tem coisas boas e coisas ruins, mas ela só vê as coisas ruins, tá? Ela está na desesperança. Ansiedade, estresse acentuado, alteração no padrão de sono. Em geral, a pessoa não dorme, né? É um outro sinal típico de depressão.
Aquela insônia, a pessoa deita, dorme um pouquinho, acorda e não dorme mais. Aí vê a madrugada, vê a noite em claro. Isso é um sinal típico de depressão, a gente chama de insônia terminal. Tem pessoas que têm muita raiva, né? Aquelas pessoas extremamente raivosas, elas podem atentar contra a própria vida, aquela raiva se voltar contra ela mesma, né? Desejo de vingança, sensação de estar preso, não ter saída, isolamento, falta de sentido para a vida não tem mais sabor, né? Tá preto e branco, né? É outro sinal típico de depressão isso. Uso de droga, impulsividade. Próximo. Frases que essa pessoa costuma usar. Repara, eu quero morrer. Está sendo direto, né? Está sendo bem objetivo. Eu quero morrer. Eu vou me matar. Eu gostaria de estar morto. Se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. Olha, aí já tem uma certa chantagem, né? Se acontecer desse jeito, eu vou me matar. A morte poderá resolver essa situação. Às vezes a coisa não vem tão direta assim. Às vezes ela vem mais disfarçada. Por exemplo, eu não posso aguentar mais isso. Paciente internado lá, já está com doença crônica, muitas vezes eles falam, eu não aguento mais isso. Levanta a orelha. Pode ser que essa pessoa esteja pensando em se matar. Tá? Você sentirá saudades quando eu partir. Né? Já está dizendo ali que vai partir, hein? Não estarei aqui quando você voltar. Estou cansado da vida, não quero continuar. Né? Doença crônica, câncer, tudo ficará melhor depois da minha partida. O idoso costuma falar isso. Não sou mais quem eu era. Né? O idoso fala isso, a pessoa que está com alguma dificuldade, alguma perda de mobilidade, né? Não tem aquela música Menino do Rio, né? Lembra, né? Música antiga, anos 80. E aquele garoto, ele era um modelo, né? Um cara bonito, musculoso, surfista, e aí ele sofre um acidente. E nesse acidente, ele fica paraplégico, com muita dificuldade de mobilidade, perde aquela imagem da beleza que ele tinha, e um tempo depois ele se mata. Né? Então, é uma história que tem a ver com isso. Né? Não sou mais quem eu era. Logo, você não precisará mais se preocupar comigo e ninguém mais precisa de mim. O idoso fala muito isso. Né? Então, são sinais aí que pode ser que essa pessoa esteja pensando no suicídio. Aqui é só para a gente olhar rapidamente, assim, para a gente pensar numa estratégia de ação, a gente pode estar atento, assim, como é que está o estado mental dessa pessoa? Tem uma coisa muito comum, quem está pensando em suicídio, que se chama ambivalência. Ambivalência quer dizer duas forças. Dentro de mim tem um lado que quer viver e tem um lado que quer morrer. Ao mesmo tempo. Quero viver e quero morrer ao mesmo tempo. Essa pessoa fica nesse dilema. Né? Por isso que vem assim, quem quer se matar não se mata. O lado que quer viver está prevalecendo, mas não quer dizer que o lado que quer morrer tenha desaparecido. Está ali, está vivo. Né? Se vocês prestarem atenção, às vezes circulam uns vídeos assim bem macabros, né? Na internet, de pessoas que estão ali à beira do suicídio. Se você prestar atenção, você vai ver que a pessoa chega no local onde ela vai cometer o ato e ela fica ali um tempo. Ela não faz de imediato. Né? Nesse momento em que ela está ali um tempo, ela está nesse período da ambivalência. Um lado quer viver, um lado quer morrer. Se a gente consegue acessar essa pessoa nesse momento, nesse período, a gente pode ajudar a tentar fortalecer o lado que quer viver. Isso é uma estratégia de prevenção do suicídio. Fortalecer os motivos para viver. Às vezes é a família, às vezes é a religião, às vezes, sei lá, tem uma causa importante na vida.
Então, fortalecer esses motivos para viver. Uma outra característica desse estado mental é a impulsividade. Tem pessoas que são muito impulsivas, não é? Todo mundo conhece, tem um amigo que é impulsivo, não tem? É aquela pessoa que chega, fala primeiro e pensa depois. Aí depois ela, falei bobagem, não devia ter falado isso. Quer dizer, o impulso, ele é alguma coisa que serve para iniciar uma ação. Ele começa, sobe, tem um pico, depois ele cai, né? Por isso que a pessoa depois se arrepende. Então, quando calha de acontecer essa impulsividade nesse momento, da pessoa que está com ideação suicida, ela, se tiver nesse momento, precisa ter alguém ali do lado para segurar. Epa, vamos ficar aqui um pouco. Não, fica aqui. E segura. Até vai ter um momento que essa impulsividade vai baixar, né? E baixando, aí pode ter outras providências, outras intervenções. Mas nesse momento da impulsividade, ela é muito forte e a pessoa não usa a razão. É só a emoção naquele instante, tá? Então, o impulso tem hora para começar e hora para acabar. E, por último, é a rigidez do pensamento. É aquela ideia fixa, né? Tudo ou nada. Ou eu fico com esse homem, ou eu me mato. O meio do caminho, que talvez fosse construir uma nova relação, não passa na cabeça dela. É tudo ou nada. Ou é 8 ou é 80. O 60, o 75, não faz. Então, qual é a intervenção nesse momento? Ajudar a flexibilizar um pouco esses pensamentos, ajudar a pensar outras alternativas, outras possibilidades, para que, quem sabe, amoleça um pouco essa ideia fixa de querer morrer. Próximo. Aqui são fotos de um documentário chamado A Ponte, onde, nesse documentário, está lá na internet, quem tiver interesse de ver, esse documentário ele fala de pessoas que tentaram o suicídio, né? E esse moço é um dos elementos lá do filme. E nessa ponte que tem lá nos Estados Unidos, na Califórnia, chamada ponte Golden Gate, né? É conhecida como a ponte do suicídio. Aqui, como nós temos no Rio, a ponte Rio-Niterói, né? Lá é a ponte Golden Gate. E nessa ponte as pessoas vão para lá para cometer o suicídio. Esse moço, o filme mostra que ele fica andando de um lado para o outro na ponte, ou seja, ele está na ambivalência, né? E aí o ato vai prosseguindo. Próximo. Ele tem uma ideia, ele está na ambivalência, até que chega um momento em que a impulsividade começa a prevalecer. E aí é o momento que ele sobe na grade, vai o próximo, fica em pé, o próximo, aí tem o desfecho. Aí ele vai e se joga. Agora, o interessante é que nesse mesmo filme, não foi o caso desse moço, não. Foi um outro participante lá do filme, que ele fala assim, ele sobreviveu, ele pulou, mas sobreviveu, né? E aí, depois ele foi entrevistado e ele falou assim, realmente eu queria morrer, eu estava determinado a morrer. Aí eu subi, pulei, mas enquanto eu estava caindo, eu já estava arrependido. Então, o impulso é assim, ele começa, tem o pico e depois ele abaixa. Quando ele abaixa, pode haver o arrependimento daquele ato, né? E aí ele sobrevive, dá esse depoimento, é muito bonito esse filme, né? Aqui estão falando assim dos transtornos, só para a gente ter uma ideia de que presença de transtorno mental é muito comum em quem tenta suicídio. Então, a maioria das pessoas, 35%, tem depressão. A maior parte das pessoas que tentam suicídio tem depressão. Depois, vem seguido lá pelo uso de drogas. Pessoas que usam drogas, são dependentes químicos, têm muita facilidade para chegar perto do suicídio, né? Depois vem lá os transtornos de personalidade, que é uma doença muito grave, em especial o transtorno de personalidade borderline. E, por último, a esquizofrenia, né? 10%. Na esquizofrenia já tem a ver com as vozes, né? Que a pessoa escuta, falando para ela se matar.
E é muito sofrimento também. Próximo. Essa setinha aqui é só para ajudar a gente a entender que muitas vezes a gente fica impactado lá com o desfecho, com o final da seta, que é o suicídio. Mas eu quero dizer para vocês que ali é o final. Ali praticamente não se pode fazer mais nada. Depois que aconteceu, é só fazer prece pela pessoa. Mas nós que estamos aqui, podemos e devemos tentar ajudar e intervir antes desse desfecho, né? Então, veja, tudo começa lá, que está em espanhol, né? Mas, assim, ali está, na base está o fato cotidiano, coisas que nos acontecem, qualquer coisa, depende da maneira como eu percebo e lido com aquele fato, com aquele acontecimento. Pode ser que para mim seja uma coisa simples, mas para o outro seja uma coisa muito grave, né? Aí, a partir desse problema, do fato, aquilo pode se transformar num problema, né? Como é que eu resolvo isso? E muitas vezes vai faltando alternativas, vai faltando caminhos para resolver esse problema. Isso vai gerando um conflito, um sofrimento, uma desorganização, e a pessoa acaba desenvolvendo uma crise. Crise quer dizer, é um momento de mudança, onde eu preciso fazer uma escolha. E no caso é viver ou morrer, né? E essa pessoa começa, se ela opta pela morte, ela começa a ter fantasias negativas, o mundo não vale a pena, a vida não vale a pena, eu não valho a pena, né? E ela começa então a namorar a ideia da morte, né? Aí vai na internet, fica buscando meios, formas resolutivas de se matar, né? Até que chega o momento onde ela tenta o suicídio, né? E nessa tentativa pode ser que ela acabe consumando o fato e morrendo. Então, tudo isso para mostrar que tem coisas acontecendo antes. Se a gente quer prevenir o suicídio, a gente precisa estar atento para essas coisas que vão acontecendo antes, que é esse sofrimento que vai se estabelecendo, né? Tem uma psicóloga lá de São Paulo que ela fala que tem um estado de morrência. É uma palavra que ela criou. Morrência quer dizer esse processo que vai sendo desenvolvido até chegar lá no suicídio. Então, se a gente cuida antes, a gente pode tentar prevenir esse suicídio. Aqui é só para a gente entender assim, a pessoa, o suicídio, o risco do suicídio, ele tem alguns níveis, né? O nível baixo, o nível médio e o nível alto. Então, o nível baixo seria aquele onde a pessoa ela tem ideias, pensamentos. Ela pensa que seria melhor não estar mais aqui, que seria melhor ela se matar. Ela só pensa nisso. Então, se você percebe que a pessoa só está nesse nível, só tem esse pensamento, é um risco baixo. Agora, se essa pessoa, além de pensar, ela já tem um plano de como fazer, o que ela vai fazer, aí aumenta esse risco. Já é um risco médio. Ela pensa e tem um plano. Então, se ela pensa e tem um plano, qual é a terceira coisa que eu tenho que ver? Se ela tem a ideia de quando vai fazer isso. É o quando, se ela tem acesso a esses meios, né? Se ela tem uma data onde ela pretende fazer isso. Então, se ela tem pensamento, tem um plano e tem uma data, essa pessoa tem um risco alto de cometer o suicídio, tá? E dependendo, então, do nível do risco, a estratégia vai ser diferente. O nível baixo dá para cuidar na clínica da família. O nível médio tem um pensamento e tem um plano, é preciso de profissional especializado, por exemplo, ser tratado no CAPES. E o nível alto, que ela tem uma data já para fazer isso, tem um quando, está aí na iminência de cometer o ato. Pode ser tratado no CAPES ou muitas vezes precisa de internação. Precisa ser internada, ter quem tome conta dela, porque muitas vezes a família não dá conta disso. Aí precisa da ajuda dos profissionais até a crise passar. Então, o que está faltando aí?
O que a gente faz? Nós, da comunidade, vocês não são profissionais de saúde, alguns até são, mas a maior parte não é. E percebeu que tem alguém ali com risco de suicídio. O que precisa fazer? Você pode ajudar essa pessoa muito acolhendo essa pessoa, sem julgar, sem condenar, sem trazer receitas prontas, sabe? Acolher, escutar essa pessoa com sensibilidade, fazer uso daquilo que a gente chama de empatia, tentar perceber o que está acontecendo ali no ponto de vista dela, sabe? Essa pessoa está se sentindo muito sozinha e a mente dela está uma confusão só. Então, quando ela encontra alguém que está disposto a ouvir, está disposto a acolher, sem julgar, e está mostrando para ela que está compreendendo o que ela está vivendo, aquilo dali que soa como um bálsamo e vai certamente ajudar essa pessoa a ter ali um apoio, ter ali um suporte, né? A partir disso, qual é o ato seguinte? É pegar essa pessoa e convidar para ir para um serviço de saúde, né? Como o nosso Rio de Janeiro está meio caótico nisso, é ir numa emergência psiquiátrica, né? Onde é que tem emergência psiquiátrica no Rio de Janeiro? Tem lá no Hospital Pinel. Ah, Pinel, no Pinel, emergência psiquiátrica, né? Tem lá em Del Castilho, no antigo PAN de Del Castilho. Tem lá no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Tem ali no centro da cidade, que é o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, que fica ali na Gamboa, né? Então temos algumas, e tem lá na Zona Oeste, lá em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Então temos algumas emergências psiquiátricas que podem receber essa pessoa para dar um atendimento imediato. Ah, mas a pessoa está em casa, está já descompensada, não estou conseguindo levar. Chama o SAMU 192. Eles estão preparados para atender a pessoa em situação de crise, em situação de risco. Ah, o SAMU não atende. Chama 193, é o bombeiro. O bombeiro também está preparado para atender essas situações graves e fazer o resgate daquela pessoa e levar para a emergência, né? Então, dependendo da situação, pode ter uma conduta mais adequada, tá? Clínica da família, CAPS ou emergência, dependendo do nível e da gravidade. O que o Espiritismo tem a ver com isso tudo? O Espiritismo pode ser uma forma de prevenção? Pode. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina algumas coisas. Não só ensina, como bota na nossa cara algumas situações muito transparentes, né? Eles não têm meias palavras para poder abordar esse assunto. Eles, os espíritos, né? Então Kardec perguntou assim para os espíritos: temos o direito de dispor da nossa própria vida? Olha o que os espíritos disseram. Não tem o direito de dispor da própria vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, para o Espiritismo, nós não temos o direito de interromper a nossa vida, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações para passar por algumas situações. Às vezes difíceis? Sim, às vezes difíceis. Mas faz parte do nosso planejamento. E a gente vai aprender com essas situações difíceis, que são desafios. Próximo. E aí, quando a calha da pessoa cometer o suicídio, ela muitas vezes tem a ilusão de que vai acabar com tudo, ou que vai encontrar com os parentes que já foram. E aí o Espiritismo vai nos dizer que não é bem assim. Essa pessoa, ela, ao passar pelo suicídio, ela possivelmente vai parar num lugar, numa zona de muito sofrimento, onde aquele sofrimento que ela experimentava não cessa, muito pelo contrário, ele tende a aumentar, porque amplia a percepção. E pior de tudo, ela toma consciência de que não morreu. Agora você vê, fiz tudo para morrer, continua aqui, né? E muitos
Ela tem até uma fotografia ali, não sei se dá para ver direito, né? Acha que morreu, mas na verdade saiu do corpo e está entrando no abismo. Próximo. E aí o Simonetti vai dizer, né, que o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, que o indivíduo, julgando libertar-se dos seus males, precipita-se em uma situação muito pior. Então o Espiritismo ele é muito claro, não é melhora, não alivia nada, muito pelo contrário, a tendência é piorar cada vez mais, né? E isso é muito, muito difícil. O Evangelho vai dizer, o suicida é a qual prisioneiro que se evade da prisão, antes cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores, né? Então aqui está no corpo físico, é uma espécie de prisão? De certa forma é, porque a gente está no corpo físico, que é mais denso, e vivendo as coisas aqui do planeta Terra, né? Os desafios do planeta Terra. Então quem pensa que vai, pela morte, vai sair disso, não vai, né? Porque sai daqui ainda numa vibração muito densa. E aí tem o suicídio direto e indireto. Suicídio direto é aquele que a pessoa vai lá e comete um ato intencional e acaba imediatamente com a vida. Mas tem o indireto, né? Que é aquele que o André Luiz relata lá no livro Nosso Lar, né? Quando ele chegou na espiritualidade, ele foi considerado suicida. Ele diz, eu suicida, eu não me matei. Aí o mentor fala para ele, tolinho, né? Você se matou indiretamente, né? Hã? Pois é, né? E aí ele foi fazendo coisas na vida dele, parece que abusou, né? Da comida e do álcool e acabou abreviando o tempo de vida que ele teria que ter aqui. E aí foi considerado suicida. Olha lá, suicídio indireto, sexo desequilibrado, tensão exagerada, cólera, que são as raivas, né? Pessoas muito raivosas, os vícios, o ódio, a ociosidade, as paixões exageradas, pessimismo, mania de doença, que é a hipocondria. Tudo isso são formas de suicídio indireto. Próximo. Aí vem lá no Livro dos Espíritos a questão 944. O homem tem direito de dispor sobre a própria vida? Não, já falamos isso. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. E aí cabe uma reflexão, né? A gente que tem um pouquinho mais de esclarecimento por conta do espiritismo, fica assim, ah, meu Deus, fulano se matou. Ah, Jesus vai estar penando a beça lá no Vale dos Suicidas, né? Mas veja que o próprio Evangelho nos diz que o louco não sabe o que faz. E que, dependendo do caso, tem os seus atenuantes. E aí eu fico pensando, se 97% das pessoas têm um transtorno mental, eu acho que a misericórdia de Deus vai atuar nesses casos, não vai? Vai tentar atenuar de alguma forma. Isso não tira a responsabilidade de cada um, mas tem os seus atenuantes, né? E eu acho que isso o Espiritismo tenta nos dizer também, né? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverão duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter coragem para suportar as consequências. Consequências depois de desencarnado ou na próxima reencarnação. Algumas razões, fugir do sofrimento, incapacidade de resolver problemas, desequilíbrios físicos, espirituais e psíquicos, apego ao materialismo, desgosto pela vida. É uma espécie de covardia moral. Próximo. Aí lá as consequências. Na próxima reencarnação pode ser que, aliás, ainda no mundo espiritual, a pessoa pode continuar sentindo aquele sofrimento ainda por algum tempo, né? Alguns espíritos relatam, por exemplo, que saíram dessa vida a partir de um tiro, né, na cabeça. Então aquele barulho, aquele sangue
continua escorrendo espiritualmente, na cabeça dele, né? São formas de pensamento. Mas ainda continua acontecendo aquilo por um período longo. Ele vai para regiões de sofrimento para poder depurar um pouco, né? Aquela revolta, muitos saem daqui revoltados. E aí precisa entender que a vida continua, que tem a misericórdia de Deus, aprender isso e pedir o socorro, pedir ajuda, né? Muitos são socorridos quando estão nesse ponto de pedir ajuda, pedir o socorro. E aí é quando o socorro e os socorristas vão lá e resgatam essa pessoa. Os tormentos continuam, as lesões no corpo espiritual estão lá marcadas e às vezes precisam de uma encarnação, às vezes até mais de uma encarnação, para poder dar conta daquela reconstrução do corpo espiritual. E aí a pessoa se dá conta que perdeu tempo, né? Perdeu tempo o quê? Ela não aproveitou a vida que tinha aqui. Foi destinada para ela, né? Que ela queria morrer para acabar com tudo e não acabou. E ainda piorou mais a situação dela. Pronto, o próximo, isso aí eu já falei. Pode passar. Ah lá, algumas consequências que podem se seguir numa próxima reencarnação. Se a pessoa morreu por envenenamento, pode desenvolver problemas digestivos, problemas endócrinos, que são nas glândulas, né? Doenças do sangue. Pessoas que se cortaram desenvolvem retardo mental, que é o cretinismo, pode desenvolver retardo mental. Pessoas que se queimaram, né, desenvolvem doença de pele. Pessoas que se enforcaram pode desenvolver problemas no sistema nervoso, paralisia cerebral. Pessoas que pularam de prédios, inflamação no tecido ósseo, distrofia muscular, que é uma doença degenerativa que vai acometendo os músculos, né, e os nervos, vai degenerando. A asfixia pode desenvolver problemas respiratórios, como enfisema e cistos pulmonares. Então vejam que é muito vasto, né? E são possibilidades. Isso aqui não é uma determinação. São possibilidades que poderão acontecer com essa pessoa. Só para mostrar que precisa resgatar. E principalmente numa próxima reencarnação, essa pessoa vai encarar de novo o desafio. Vai vir de novo na mente dela aquelas ideias de morte. E aí, se ela estiver mais fortalecida, mais preparada, com mais conhecimento, ela vai poder suportar e buscar ajuda, buscar tratamento e não cometer o ato. Mas, certamente, esse que hoje está pensando em suicídio, no passado, em outras vidas, possivelmente viveu isso, tá? Então não é nenhuma novidade. Aqui é uma foto lá do filme, do André Luiz, com a lesão lá na barriga dele, né? E ele achando que não se suicidou. Próximo. O que a gente pode fazer para melhorar, segundo o Espiritismo? Ter paciência, resignação, certeza na vida futura, confiança em Deus, né? Saber que a gente está aqui para aprender e que não estamos sozinhos. Né? Vários casos assim de pessoas que eu atendi e que estavam com ideação suicida, aí vai, trata da depressão e tal, a pessoa melhora. Aí, pouco tempo mais à frente, aquilo que a pessoa achava que era o problema, a falta do dinheiro, o desemprego, aí chega, o dinheiro chega. Eu nem esperava receber esse dinheiro. Aí eu falo assim, pois é, se tu tivesse morrido, não tinha recebido, né? Então chega, a solução chega. Se a gente tiver paciência, for trabalhando, a solução aparece. Às vezes não é aquela maravilhosa que eu queria, mas é uma solução possível para aquele momento, né? Mas chega, pode ter certeza que chega. Próximo. Quem sobrevive? Quem são? Os familiares, os amigos. O que pode fazer? Sofre também? Muito. Então as dicas são ali, ó. Aceitar ajuda, também procurar ajuda, procurar tratamento, né?
Procurar o serviço de saúde, atendimento médico, psicológico, procurar se alimentar, que a pessoa vai ficando desgostosa, deixa de comer. Então, se alimentar, procurar dormir, ter uma atividade física. Um bichinho de estimação ajuda muito, né? Porque o bichinho, ele ama, ele não rejeita, né? Então, essa relação afetiva com o animal ajuda muito nesse momento. Atenção ao uso de spas. Spas são esses divertimentos, né? Tem gente que viveu uma perda hoje, amanhã já está lá na festa, no carnaval, bebendo. São desvios para não sentir a dor. Então, cuidado, porque tem uma dor, tem um sofrimento que precisa ser vivido, é um luto que precisa ser vivido. Não tem que ficar para sempre, mas durante um período é esperado que você fique triste. E com o tempo vai se recuperando dessa tristeza, né? Atenção para a espiritualidade, vir aqui, recebemos muitas pessoas, né, nessa condição, de familiares de pessoas que morreram, e a gente pode ajudar a partir da doutrina espírita, ter uma distração positiva. E ainda assim, para a gente já ir finalizando, né, que já passa da hora, daqui a pouco o pessoal está aí puxando a minha orelha, dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, não permite que a pessoa que se matou fique eternamente naquele sofrimento. Ele vai ficar lá naquele sofrimento até ele aprender o que precisa aprender. Que a vida continua, que Deus está no controle de tudo e que tem algumas dores que são preciso passar e aprender através dessas dores e sofrimentos. E aí, quando a pessoa se dá conta disso, ela se resigna e ela pede misericórdia a Deus. E Deus, na sua bondade, envia os socorristas que vão lá, que são os falangeiros de Maria de Nazaré. Vão lá e socorrem essa pessoa e levam para o hospital, para a colônia espiritual. Então, no centro espírita, o que pode ajudar essa pessoa? Tratamento medicamentoso, às vezes precisa, tomar antidepressivo. Tratamento psicológico, a psicoterapia é fundamental. Não caia nessa de que não está mais pensando e está tudo bem. Precisa de tratamento, sim. No centro espírita tem os trabalhos espirituais, que incluindo a desobsessão, que às vezes tem ação ali de um obsessor interferindo. Tomar água fluidificada, passes magnéticos, tem um trabalho belíssimo aqui no nosso MAP, né? Se envolver em algum trabalho beneficente, também não falta trabalho aqui no MAP, né? Muitas frentes de trabalho, e principalmente a mudança de atitude mental, né? De que você tem o apoio de Deus, de Jesus e dos bons espíritos para fazer os enfrentamentos que precisa fazer. Próximo, isso eu já falei. Então, encerrando, o que a gente precisa? A doutrina espírita nos mostra que a vida não acaba. A vida continua, aqui e depois que a gente deixa o corpo físico. E que Deus tem um plano, temos um planejamento reencarnatório para viver e para desenvolver aqui. E nesse planejamento tem alguns desafios, tem algumas coisas difíceis, doenças, sofrimentos, perdas, mas são pedras do caminho que vão nos ajudar a melhorar como seres humanos. É difícil entender isso ainda, né? Mas na medida que a gente vai conhecendo, vai estudando mais, a gente vai aprendendo isso. Que tudo é aprendizagem, tudo. Deus é justo e é bom. Se a gente se nós nos voltarmos para Ele podemos ter esse apoio que precisamos. Diga não ao suicídio e a vida continuará depois da morte. E aí eu fecho de novo lá com as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Na vida tereis sofrimentos. E se estiver ali junto da minha boa nova, essa travessia vai ser mais leve e com o apoio da espiritualidade.
Então, meus irmãos, já está passando da hora, já está na hora de fechar, né, Fernando? Então, que tenhamos podido aprender um pouquinho sobre essa questão do suicídio, ver que ela é muito ampla, que precisamos ir além do preconceito e do tabu, e principalmente entender que a espiritualidade está do nosso lado e vai nos ajudar todas as vezes que nos sentirmos em momentos difíceis. Tá? Então, que possamos aproveitar essa encarnação, essa existência e seguir até o dia que chegar lá o nosso momento natural de fazer a passagem e voltar para o mundo espiritual. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.